galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a sexta-feira, ela nunca decepciona. Sempre um dia de muitas emoções. E o dia de ontem foi recheado com maldades. Na verdade, pecados. É o que diz a turma aí da CNN, vocês vão entender. Já é o primeiro tema, onde iremos abordar a derrota do povo brasileiro. Porque se o Haddad venceu, o povo saiu derrotado. Quero começar falando algumas coisinhas ainda ligadas à questão da gasolina, para entrarmos em algumas análises feitas pela imprensa, inclusive com direito a um editorial do Globo, falando que o Dilma está dilmando. Eles realmente usam esse verbo, dilmar. O Dilma está dilmando, né? Está se tornando a nova Dilma e a economia está começando a cambalear. A Vera Magalhães também comenta sobre isso. Mais pessoas estão se questionando os rumos, na verdade a falta de rumo do desgoverno. Agora, piadas à parte e as críticas que a turma da direita já esperava, nesse primeiro tema tem a coisa mais importante, mas sem sombra de dúvida, pelo menos assista o primeiro tema do vídeo de hoje, que envolve a reforma tributária e o imposto sobre o carbono. Ele virá, já foi anunciado. Depois eu quero falar com vocês do consórcio propriamente dito. Na verdade eu quero começar falando do MST, o editorial do Estadão, e umas notícias ligadas ao agro para mostrar a passada de pano no dia de ontem de alguns jornalistas e alguns jornalistas da extrema imprensa, né, que foram contratados para trabalhar no governo. Que engraçado, né? E tem umas coisinhas extras. Depois não tem como deixar de falar dele, né? O maior personagem da atualidade, Juscelino, ministro das Comunicações, segundo Lauro Jardim, não cairá. Já existe um consenso no governo que ele vai ficar. E por quê? A imprensa responde. E quero comentar sobre a ministra do Turismo. A Folha de São Paulo acho que ficou inveja do nosso vídeo de ontem, mas a gente acha que se saiu melhor, viu? Tentando aí dar algumas dicas pro Dilma. Tem mais algumas coisinhas que envolvem a BIM, mudanças na BIM, na verdade. A nota que saiu na Globo ontem. Fica até quieto. E se der tempo, quero comentar um pouco sobre a política internacional do desgoverno. Mas vamos começar. Daqui um zoom um pouco maior, né? Que acho que já estava dando para ler. A primeira vitória. O ministro Haddad crava uma decisão importante. Conquista frente à ala política do PT em torno dos impostos sobre combustíveis. Mas a guerra só está começando. Ou seja, você aí, enquanto população, enquanto povo, se prepare, que ele só está começando. As maldades só estão começando. Mas a necessidade do imposto, não, porque olha só o fiscal do país, isso, peraí. Se essa turma tivesse preocupada com o fiscal, não tinha, né, vindo com a PEC do rombo. Pelo amor de Deus, né? Menos. E muito, mas muito menos. É piada do início até o fim o que tá acontecendo. Só tá faltando você colocar o seu nariz de palhaço. E um ponto que eu vou voltar no dia de hoje é que um dos principais argumentos que vem sendo utilizado é a proteção do meio ambiente. Você vê aqui, ó, a vitória do Haddad. Postos já vendem gasolina por R$ 8,49. Aí você fala, não, Kim, isso daí deve ser aquela gasolina Podium, a Premium, a Supreme, qualquer coisa. Não, olha ali, ó, Octa Pro, R$ 9,99. R$ 9,99. Faz o L. Se diz, né? Combustível atinge o maior valor desde agosto de 2022 em bairros da Zona Sul e Oeste. Quem poderia imaginar que isso iria acontecer? Quem poderia imaginar? E a inflação vai vir galopante e possivelmente o desemprego de mãos dadas. Mas vamos lá, vamos por calmas. O pacote da maldade só tá abrindo. A caixa de Pandora, cada dia são uma coisa dela. E o G1 informa que o governo não retomará pagamento do 13º do Bolsa Família. As criancinhas vão ficar tristes, mas já era esperado. Sobre essa notícia aqui eu fiquei surpreso. Eu acho que o Portal R7, a turma da Record, deve ter criado uma página similar àquele sensacionalista, porque isso aqui é um absurdo. É inaceitável uma nota como essa contra o melhor governo da atualidade. Governo que representa a democracia. Lula corta 13º salário do Bolsa Família, mas é pelo bem dos mais pobres. O pai dos pobres não vai pagar o 13º para beneficiários do Bolsa Família, provando que o amor venceu. O nome dessa coluna do Portal R7 é Melhor Não Ler. Não sei
por quê, né? Se é porque só tem um compilado de más notícias, ou porque ele diz, né? Crônicas fictícias que mais parecem verdade. Mas é como as coisas estão. Na falta de dinheiro no bolso, o que resta ainda, enquanto a BIM deixa, é fazer umas piadas. Porque você vai ver as preocupações da BIM. Gente, você tá achando assim, a BIM vai perseguir os opositores. Se fosse só isso, tava até bom. Se fosse só isso, tava até bom. Mas vamos lá. Ô, rapaz, não coloquei o... Mas dá pra ver, ó. Eu não coloquei a logo nesse daqui em inglês, na matéria original. Mas tá aqui embaixo, ó. Bloomberg é apenas o maior portal do mundo sobre finanças e economia, né? É pouca coisa. Aqui tá a matéria em inglês. Não vou nem ler em inglês. Vamos ler logo já em português. Aqui tá aqui em cima, né? A Bloomberg. Essa eu lembrava. Aqui eu não sei, inclusive, se não foi importada ali do portal R7. A economia vacilante do Brasil põe em risco promessa de churrasco e cerveja. Não é piada. Bloomberg falou isso mesmo. A cervejinha, a picanha estão em risco. Eu acho que o Haddad deve ter curtido muito o Micareta Carnaval no passado, lá na Bahia. Tinha uma música que cantava, era Bailão do Robson. Bota com raiva. É a turma do desgoverno. Se prepara, se proteja que eles estão vindo com tudo. PIB do Brasil caiu 0,2% no quarto trimestre, mas cresceu, né, no ano de 2022 com força. O que foi que a gente comentou ao longo do vídeo de ontem? Gente, o mundo todo cresceu, o Brasil foi na contramão do mundo. E diversos analistas, pessoas, acadêmicos, a turma da FGV falando o impacto eleitoral, né? Na verdade, sim, o cenário eleitoral impactou no PIB, ou seja, a eleição do Dilma. A esperança foi embora do Brasil. Para quem tem neurônio, quem não assiste a Globo News, quem não concorda com a Miriam Leitão, com a Vera Magalhães, com a Daniela Lima, quem se pauta pela realidade, sabe, o mundo real, não o mundo imaginário, falou, cara, não dá, vai quebrar, não vou mais investir, vou segurar meus investimentos, vou tirar meu dinheiro do Brasil, e a economia está começando a retrair. Lua de mel de Dilma é interrompida apenas 2 meses depois de seu mandato. Em 2 meses o país quebrou, em 2 meses. Chegamos a um colapso em 2 meses. E a turma da Globo parece que tá falando que o Dilma pode cair, como a Dilma caiu. Falaram isso no editorial. Mas antes, vamos ver a Vera Magalhães. Acho que ela se inspirou no editorial do Globo. Logo na sequência. Muita ansiedade e pouco trabalho. É assim que é bom, né? Pouco trabalho. O petista trabalha. O governo Dilma demonstra uma pressa por resultados em descompasso com uma certa letargia na proposição dos rumos. Até grifei ali, ó. Acredite se quiser, foi a Vera Magalhães que escreveu. Passado os 2 primeiros meses, o Dilma demonstra uma pressa por resultado na economia e nas pesquisas de popularidade. Em descompasso com uma certa letargia na proposição de rumos. Sobretudo, aqueles que dependerão de votações no Congresso. Não tem proposta, não tem agenda econômica, não tem agenda para nada, para nada. Estamos vivendo um apagão. E não sei se você assistiu o vídeo, acho que de ontem, anteontem, o Matheus Leitão nos informa que o serviço público também sofre um apagão. Funcionários de carreira comentam sobre a morosidade, sobre como pessoas em posições-chave estão faltando aos montes, o que está fazendo a máquina ficar mais devagar do que ela já é, né? Basicamente parou. E olha que o Brasil, para desacelerar, tem que se esforçar muito, que a burocracia estatal, meu Deus do céu. Agora vai Magalhães, para continuar. Além do funcionalismo, não tem proposta. A proposta é revanchismo puro, é atacar Bolsonaro. Mas, cara, Bolsonaro tá quieto. Nem no Brasil tá. Eu tô achando o máximo agora. Eu queria que Bolsonaro voltasse o quanto antes. Agora eu tô achando o máximo que Bolsonaro não tá no Brasil. Por que, bicho? Se Bolsonaro estivesse no Brasil, ia ser aquela coisa. Todo mundo ia convidar Bolsonaro pra entrevista. Bolsonaro não nega, um cara, né, de boa vontade. Aí vai num lugar, fala outro. Aí sempre acabar falando alguma coisinha, né? Às vezes até uma... Às vezes ele não fala nada demais. Às vezes ele não fala literalmente nada demais. Ele fala o óbvio. Aí porque ele falou o óbvio, mas foi da boca de Bolsonaro, a imprensa pega o óbvio, que deveria ser uma coisa assim, nossa, ele falou o óbvio. Aí distorce e coloca, e aí gira aquela cortina de fumaça. Mas como Bolsonaro tá quieto, vai falar o quê, velho? Vai
Falar o quê? É falar o quê? Até os últimos escândalos que apareceram, o Bolsonaro, literalmente assim, ó, perdoa a palavra, ele cagou. Tô nem aí. Tá lá, tá de boa. Fala do Dilma aí. A economia colapsando. Colapsando. E o pior é que eu acho que Bolsonaro não fez isso de propósito. Eu acho que ele só tá realmente assim, eu vou dar um tempo. Vou dar um tempo. Com o tempo, não sei. Acho que ele foi lá pra ficar um mês. Falou, rapaz, fazia tempo que eu não andava na rua. Fazia um tempo que eu não me sentia seguro. Fazia um tempo que não me atacavam tanto santo dia. Tô gostando, vou dar um tempo aqui. Mas aí agora? Vai, Vera, fala aí. Tem que escrever. Jornalista, tem cota. Cota mesmo, assim, ó. Por semana, a gente tem que escrever 3, 4 artigos. Sexta-feira, aí tem composição pra lançar o jornal, a revista. E aí, gente, não tem notícia pra falar de Bolsonaro. Vai ter que falar do desgoverno. As pessoas querem saber. Nem uma coisa nem outra aconteceu. O governo, estranhamente, não parece empenhado em mandar para o parlamento seus projetos. O governo tá nem aí. E em cobrar que eles ganhem tração. Não tá com pressa, tá de boa. Estamos chegando a 100 dias de governo já. Já estamos mais próximos dos 100 dias de governo do que do dia 1. Hoje é dia 4 de março. Ó, 31 do mês de janeiro, mais 28, dá 59. 59 com 4, 63 dias. 63 dias pra fechar... Desculpa, 63 dias. Faltam 37 dias pra fechar um ano. Desculpa, fechar um ano. Fechar 100 dias. Vera Magalhães que diz, grifei de vermelho, já existe grande apreensão quanto aos rumos da economia, com 2 meses de desgoverno. 2 meses. Diante da insistência de setores do PT em usar a Petrobras e outras estruturas para experimentos que remetem à heterodoxia de Dilma Rousseff. Já que se ouve de muitos importantes atores que o risco é o Brasil enveredar pelo caminho da Argentina. Inflação de 100%, de 3 dígitos. E eu falando, né, Vera, será que vamos ter inflação de 2 dígitos? A Vera Magalhães tá falando de 3. Meu Deus do céu. Deus proteja o Brasil. Aí vem o Globo. Enquanto o institucional, na instituição, um ente, uma entidade, em seu editorial, ó, começo errático de Dilma deteriora quadro econômico. Já no subtítulo, indicadores como o PIB apresentaram bons resultados em 22, mas a adesão ao ideário dilmista já os põe em risco. O dilmismo está de volta. Você vê, ó, o PIB teve um bom resultado, só que a partir do momento que o Dilma começa a vir com sua retórica, todo mundo sabia o que ele ia falar, né? O Globo tá fingindo de surpreso, todo mundo sabia. Aí mais e mais pessoas estão falando, opa, o Brasil vai dar errado. Em termos comparativos, o ano passado foi bom para a economia brasileira. Meu Deus. Estamos lendo na Globo um elogio ao governo Bolsonaro. Não podia falar, o último ano de governo Bolsonaro foi bom para a economia. Podia falar, né? Mas não pode, tem que esconder as palavras. Vamos lá, o último ano do governo Bolsonaro, no último ano do governo Bolsonaro, o PIB avançou 2,9%. Foi apenas o 35º melhor desempenho entre todos os países do mundo. Mas o último ano do governo Bolsonaro foi acima da média brasileira dos últimos anos. Parabéns, Bolsonaro. O mercado de trabalho viveu uma recuperação surpreendente no último ano de governo Bolsonaro. Parabéns, Jair. A taxa de desemprego anual de 9,3% foi a menor desde 2015. E a inflação foi de 5,79%, quase metade da registrada em 2021. Jair Messias Bolsonaro em seu último ano, hein? E, por fim, o setor público registrou superávit de 126 bilhões de reais. O primeiro resultado positivo em 8 anos. Um pequeno legado de Jair Messias Bolsonaro. Mas a Miriam Leitão estava ontem, lá na Globo News, falando que o Dilma pegou um terreno, né, pantanoso, meio arenoso, tá meio complicado. Bolsonaro deixou, né, tudo às moscas, tudo destruído. Acho que não, viu? Acho que o editorial do Globo discorda um pouco. Mas vamos continuar. Agora, em nova investida, a moda Dilma, o Dilma tenta intervir no preço dos combustíveis.
Aí vai lá a explicação, né? Por discurso, ele reclama do lucro recorde da Petrobras, etc. A solução proposta é retirar dinheiro dos acionistas da empresa para beneficiar o povo. Que povo é esse? Eu não faço ideia. Aplicado no governo da Dilma, a ideia levou a empresa a acumular a maior dívida do planeta, mais de 160 bilhões de dólares. Obrigada ainda a reconhecer os danos da corrupção, a Petrobras quase foi à bancarrota. Aí o último parágrafo do editorial do Globo é: Dilma ainda tem tempo. Ainda. Mas é bom não demorar. O tempo é curto. Do contrário, sua adesão ao ideário dilmista se fará sentir não apenas nos indicadores econômicos, mas também em sua popularidade, o que significa a população puta da vida, quem sabe a população protestando nas ruas, quem sabe o Dilma caindo. Eu só esperava que os editoriais e as notas começassem a falar também do Alckmin, porque o Alckmin ele é o vice-presidente, ele pode fazer muita coisa, ele pode vir a público para dar um direcionamento, ele pode botar o dedo na cara do Dilma e falar: você está me traindo, você está traindo nosso projeto. Tem que deixar, porque se o Alckmin não fala que está sendo traído nesse momento, tem que começar agora. Tem que cair os dois, não pode cair um só. Tá muito estranho isso. O Alckmin está desaparecido. Como se ele já soubesse que o Brasil vai dar errado, se aquecendo, né? Aí nesse intervalo para assumir o jogo. Tamo de olho no Alckmin, tamo de olho. Pequenas empresas, grandes negócios ligadas ao Grupo Globo. Haddad admite desaceleração, mas descarta risco de recessão. Ou seja, gente, estamos em recessão. Estamos não, vamos entrar em recessão. Se o Haddad está falando que não vai, é porque vai. Se o Haddad está falando, não vai ter recessão, vamos ter recessão. Olha só, estamos vendo notícias questionando se entraremos ou não em recessão. Quando foi a última vez que vocês viram falar nisso? Governo Dilma. Governo Dilma. Não é que tem a pandemia, conflito, não. Tá tudo normal. A imagem no Brasil do exterior voltou. Somos respeitados. Deixamos de ser um anão diplomático. Tá falando de recessão. Mas o pacote de maldade, ele vai ficando pior. Na verdade, ele se transforma num pacote dos pecados. Desculpa. Na verdade, não é um pacote dos pecados. É um pacote dos pecados, né? Porque dentro dele vem o imposto do pecado. Circulou bastante um vídeo no dia de ontem. Eu até fiz um videozinho rápido no outro canal. Um vídeo acho, uns 4, 5 minutos. 4 minutos, acho 4:40. Comentando rápido. Só que é muito pior do que eu imaginava. Fui lá escutar a fala completa. Depois li a nota. A fala completa, junto com a nota que saiu, traz informações que tornam a situação ainda mais complicada. Mas vamos por parte. Vamos primeiro ouvir o que a Daniela... Eu vou dar o play no que eu vi todo, é um minutinho. A gente vê as notícias, depois a gente vai pra nota e traz mais algumas notícias. Isso daqui é seríssimo. Seríssimo de verdade. É essa daqui. Hoje no Rio de Janeiro, gente, o homem que cuida dentro do Ministério da Fazenda da reforma tributária, o Bernardo Api, confirmou que, deve ampliar o rol de produtos que são taxados pelo chamado imposto do pecado. Aquilo que faz mal, sabe? Aquilo que tudo que o que não mata engorda. O secretário Api confirmou, com certeza, segundo ele, os setores de fumo e bebida alcoólica, então cigarro e bebidas alcoólicas, vão ter incidência desse novo imposto. Mas ele foi além, Dani. Ele disse que está em estudo, isso não está ainda batido o martelo, mas... Não, deixa aí. Não, peraí. Está um estudo. Ele diz que há possibilidade deste tipo de imposto seletivo para também setores que têm efeitos negativos sobre a saúde e o meio ambiente. Pronto, para aí. Não vamos falar de carbono ainda não. De cara. Cervejinha. Cigarrinho. Vocês já assistiram algum vídeo do Ítalo Senna? Se vocês não assistiram, coloca no TikTok. No TikTok. Ou até aqui na plataforma, coloca assim: ai cigarrinho. Ai cigarrinho. Vocês não vão se arrepender. Coloca aí, ai cigarrinho. O cigarrinho, ai cigarrinho. E a cervejinha vão encarecer. O preço vai subir.
a promessinha da campanha da picanha, cervejinha, esquece. Um é metáfora e outro o preço vai pipocar. Aí você fala, mas eu não bebo? Eu não fumo? Sou de Jesus? Não, beleza. Mas você não acha que você pode também entrar na mira por algum outro motivo? Não, isso aqui não, a gente tá falando da gasolina, porque a gasolina ela impacta na logística, então ela vai encarecer outros produtos, mas a cervejinha, cigarrinho, não consigo entender como isso pode impactar a minha vida. Beleza. O que foi que ele falou, além disso? Que está se analisando taxação de coisas que impactem negativamente na saúde e no meio ambiente. O imposto da gasolina aumentou com base no impacto no meio ambiente. Colocar o imposto, né, aumentar a tributação sobre o fumo, sobre o cigarro, sobre o fumo e cigarro é a mesma coisa, né? Sobre o fumo, sobre a cerveja, é porque impacta na saúde. Quer te mostrar uma nota. Eu sempre tenho uma notícia que eu vou juntando assim em vídeo. Mas nunca aparece o momento ideal. E hoje apareceu o momento ideal. Isso aqui foi em 14 de fevereiro. É bem recente. Uma discussão interna no Brasil. A turma do Metrópolis comentando. O elevado consumo de refrigerantes é um dos fatores associados ao crescimento da pandemia da obesidade. Tanto que a OMS criou pela primeira vez um manual com orientações direcionadas aos governos para incentivar o aumento dos impostos para as bebidas açucaradas. Coquinha, eu não acredito. Minha coquinha? Tua coquinha? Mas eu não tomo refrigerante. Eu sou fitness. Tá. E carne? E carne vermelha? Tem gente que diz que faz mal para a saúde. Tem gente que diz que faz bem. Ainda não existe um consenso sobre se carne é boa ou ruim para a saúde. Pelo menos não por cientistas nível Átila e Amarino. Dos respeitáveis. Átila, a turma que foi na CPI da pandemia, aquele halal. Esses aí não tem consenso. Agora, se tem uma coisa que todo mundo concorda é que o peido do boi destrói o planeta. Então, pelo critério do meio ambiente, para você começar a taxar o imposto extra na proteína animal, é um estalar de dedos. Estalar de dedos. Produtos que contenham, quem sabe, gordura hidrogenada vegetal. Isso daí acho que é consenso que todo mundo diz que faz mal para a saúde. Produtos cheios de, sei lá, emulsificantes, conservantes, produtos industrializados. Vai aumentar imposto sobre isso? Sobre a justificativa da saúde, que é para as pessoas consumirem menos? E perceba que vem se criando esse cenário para encarecer esse tipo de produto, ao mesmo passo que os produtos assim relativamente comuns, que devem ser bem mais acessíveis, vão ficando também cada vez mais caros. Será que vai impactar a tua vida ou não? Olha o tipo de discussão que já está entrando no Brasil. E se você está pensando, será que isso aqui já é agenda SG, mais uma vez destruindo a minha vida? Sim, você acertou. Mais uma vez, agenda SG. Você que achava que era algo assim, não, tá muito distante. Isso aqui não vai impactar a minha vida. Isso é besteira. Não, deixa de lado. Essa agenda verde aí é de boa. É de boa. Aí veja, vamos pra nota. Que a coisa se complica. Vamos ouvir aqui o Nakagawa. Botar o outro pedaço do vídeo. O que é isso? É o imposto para aquilo que emite carbono e já é usado em alguns países. A Europa está muito na frente nessa discussão, mas também o Canadá tem bons exemplos, a África do Sul cobra também, e esse imposto é cobrado conforme a emissão de carbono. Então, e não é apenas somente as coisas que são óbvias, tipo gasolina, diesel, não. Energia elétrica pode pagar isso dependendo da matriz do país. Então, há uma série de atividades que podem pagar. Então, já há em estudo isso, está em estudo isso, e a API mencionou hoje de maneira mais assertiva aquilo que parecia só uma possibilidade, de fato, está sendo discutido. Ele falou mais, Dani, se me permite, acho que eu tenho tempo aqui, posso? Claro, posso? Meu bem. Ele falou que é viável aprovar a reforma tributária como um todo com esse imposto até o fim do ano, e explicou para a plateia, era um evento que estava... É a questão lá da Petrobras. Você viu o que ele falou, né? Ele afirmou de forma mais assertiva que sim, que vai ter esse imposto. Não posso falar aqui mais uma coisinha? E ele falou que acha que passa a reforma e com esse imposto.
E com esse imposto. Isso na reforma tributária. Quero ver quem tem boa memória. Quero ver quem tem boa memória que já falou, rapaz, eu já sei o que ele vai falar pra mim. Eu já sei qual é a notícia que ele vai me relembrar, que envolve a Marina Silva. Mas antes disso, se liga. EP diz que imposto do carbono é discutido na reforma tributária. Vamos por parte dessa nota. 2 de janeiro de 2023. Reforma tributária deve regulamentar mercado de carbono, diz Marina Silva. Tem outra notícia ainda, além dessa. Mas vamos voltar para a nota. Precisa falar mais uma coisa? Vamos reler a nota. Ministra do Meio Ambiente afirmou ao Radar Econômico que a regulamentação do mercado de crédito de carbono deve estar expressa no projeto de reforma tributária do governo. Enquanto for só um imposto, só vai estar ruim. Só estará ruim. Porque no dia que deixar de ser um imposto, como virar e realmente se tornar uma cota, e virar uma cota de carbono, se você não tiver, você não consome, você pode até ter dinheiro, mas você estourou sua cota, você já comeu seus 2 quilos de carne por mês, não pode comprar mais, mas eu tenho dinheiro, não importa. Aí tu vai ver o problema. Mas vamos voltar. Vários países já adotam a cobrança desse tipo de imposto sobre atividades poluentes. Normalmente, o consumo de serviços e produtos é taxado conforme a emissão de carbono. A mecânica tradicional prevê pagamento de acordo com a emissão em quilos ou toneladas de carbono. Um estudo do Fórum Econômico, lá do Schwab, turma dos Soros, indica que esse tipo de iniciativa, especialmente nos combustíveis, é uma forma eficaz de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e os níveis de poluição. A pesquisa cita experiência na África do Sul como um exemplo para as economias emergentes. Aí vamos relembrar a próxima notícia. Não essa, mas a notícia da Veja também, quando a Marina estava em Davos. Em Davos, Marina fala em mercado de carbono e constrangimento ético. A ministra de Meio Ambiente e da Mudança Climática. Ela fez comentários otimistas sobre as metas ambientais do Brasil, etc. e tudo mais. Questionada sobre o mercado de carbono, a ministra afirmou que está trabalhando em favor da regulação e que a considera a ferramenta complementar na redução de emissões. Em entrevista recente ao Radar Econômico, Marina afirmou que a regulamentação do mercado de carbono deve estar expressa na reforma tributária a ser apresentada neste ano. É uma reforma tributária com selo de qualidade de Davos. É uma reforma tributária que não é brasileira. Ela não contempla os interesses do Brasil. Ela contempla outros interesses. Americanos, europeus, do raio que o parta. Mas não é interesse brasileiro. Aqui não é interesse da população em primeiro lugar. Aqui não está se falando como baratear a vida do brasileiro. Isso me incomoda demais. Demais. Eu não esperava, de jeito nenhum, que esse tema ele fosse escalar no Brasil tão rápido como as coisas estão acontecendo. Está assustador. Não tem outra palavra. Assustador. Em paralelo a esse imposto, vocês veem aí a nova diretriz que o governo vem adotando a nível internacional, suas relações com os outros países, quem está se aproximando, quem não está, as agendas. E aí o Caio Junqueira, bem próximo ao PT, escreve tanto falando o seguinte: União Europeia envia ao Mercosul condições para a retomada de negociações do acordo. É um acordo entre ambos os setores. Fontes do governo, ou seja, é oficial, o governo, o Caio Junqueira, ele tem várias fontes no PT, informaram a CNN que boa parte dos tópicos apresentados se refere à área ambiental, como metas de desmatamento, e social, como garantias na legislação trabalhista. Eu já falo do ambiental. Vamos olhar aqui primeiro o social. Você acha que o europeu está preocupado se o brasileiro tem seguro-desemprego, se o brasileiro, não sei, tem FGTS, vai poder ter o saque FGTS? Você acha que esses são os problemas? Eu posso falar pela Austrália e em outro lugar, porque eu tenho alguns amigos que, sei lá, conseguiram sair do Brasil em determinado momento. Gente que eu conheci aqui também na Austrália, só mudou de país. E eles falam assim, em nível de legislação e proteção ao trabalhador, não tem nada igual ao Brasil. Até uma justiça do trabalho. Assim, são diversas coisas. Na Austrália não existe 13º. Mas de jeito nenhum. Sabe? O negócio de carteira assinada é coisa de Brasil. Tá aqui. Então o que ele tá
tá falando como garantias na legislação trabalhista. Sabe o que ele quer? Meio ambiente, né? O E, social, S, só faltou falar governança, G. O que ele quer são aquelas políticas trabalhistas da turma do SG. Equidade no local de trabalho, certificar que o que a B3 hoje já cobra vai ser bacana, né? Você, no seu conselho, ter no mínimo uma quantidade de pessoas, de grupos, de minoria, disso, daquilo, aquilo outro. É esse tipo de garantia que eles querem. Eles querem interferir no mercado de trabalho brasileiro. Eles querem ditar para onde nós vamos. E quando você fala do meio ambiente, ó, o Brasil especificamente tem críticas, e o Brasil não é o governo, não. São vários setores, principalmente o agronegócio. Tem críticas ao que classifica como protecionismo ambiental dos europeus, justificativas ambientais que travam a negociação, mas que são permeadas por restrições comerciais a abrir o continente para o Brasil, como a própria due diligence, aprovada no ano passado com amplo apoio da PIB, naquela ONG, que chancelou o nome da Guajajara, Associação dos Povos Indígenas do Brasil. Acho que essa... Eu não sei nem como se fala, né? Da sigla. Em inglês eu sei como é que se... Enfim, já me esqueci como é que eu falo no português. Mas tá aí, olha o que tá rolando. Olha o que tá rolando na cara de vocês. Tá escancarado. 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 Sabe o que eu queria de coração? Vocês vão achar que eu sou meio doido. Você tá vendo a imprensa criando o caos em torno do navio do Irã. Tô comentando sobre isso, para minha surpresa. Eu queria que a imprensa tratasse da mesma forma isso daqui. Eu queria que a imprensa tratasse da mesma forma os americanos. Eu não lembro quando foi, mas eu tenho certeza que vocês já devem ter visto em algum momento que Bolsonaro falando o seguinte, que na geopolítica não tem isso de amigo. Não tem isso assim, não sei quem é meu. Não tem essa, cara. Na geopolítica não tem essa. Não tem essa de, meu amiguinho. Não tem. Bolsonaro já deixou isso bem claro. Mas bem claro. A imprensa coloca alguns países como um problema, porque não é democracia, não é isso, não é aquilo outro, etc. e tudo mais. Eu até vejo, às vezes, alguns comentários na direita que colocam alguns setores, como eles são tão bonzinhos. Mas, gente, olha só. Do mesmo jeito que os comunas, aquele país vermelho, é malvado, já tem muito acadêmico no Brasil que recebe bolsa do país. Da mesma forma que eles querem aumentar os seus tentáculos de poder através da nova Rota da Seda. Quantos bolsistas recebendo apoio da Open Society Foundation não temos no Brasil? A Open Society, eu acho que ninguém crê que é uma... joga do nosso lado, né? Os comunas são ruins. Eu não queria o Irã aqui, de jeito nenhum. Eu não sei o que eles perderam. Eu tenho certeza que se fosse o governo Bolsonaro, eles nem pediriam permissão para colocar o naviozinho. Mas e essa quantidade de ONG aí, bicho? Ninguém reclama? Um tema que a direita toda, eu tenho certeza que se preocupa, a questão das liberdades. Quem que tá ameaçando mais as nossas liberdades, para onde fala, de expressão, etc? São as grandes empresas. Elas são de onde? Tudo do Ocidente, né? Europeias, a maioria americana. O John Kerry, americano, ele veio aqui falar que a Amazônia é nossa. Amazônia é nossa! Eu queria que a imprensa, ela defendesse o Brasil. Simples assim. Em qualquer momento que apareceu alguém pisando fora da faixa, falando do Brasil, não, vamos entrar em campo. Vamos entrar em campo, vamos mostrar quão hipócrita essa turma é. Vamos produzir notícia para o mundo repercutir. Porque os grandes portais de notícias do mundo repercutem o que acaba sendo na CNN, no Globo, na Folha, etc. e tudo mais. Então, se a grande imprensa, se ela defendesse o Brasil, já estava bom. Critica Bolsonaro, fala os mais absurdos, mas não joga contra o país. Não joga contra o país. É duro fazer isso. É uma raiva que essa galera tem no Brasil. Mas o consórcio, ele sempre consegue se superar. Quero mostrar para vocês algumas coisas que rolaram nas últimas horas. Mas antes, o Estadão, ele, posso falar até uma análise quantitativa, eu estou revisando várias notícias recentemente. O Estadão, ele vem sendo, sem sombra de dúvida, dentre os grandes veículos de comunicação do Brasil, o mais crítico ao desgoverno até então.
Todo dia quase aí solta um editorial, alguma coisa. Dessa vez estão cobrando a questão do MST. Falando, e aí, Dilma? Vai fazer ou não vai? Como vai ser? O Brasil tem pressa de saber se o Dilma vai condenar sem adversativas as manobras do MST, ou se passará a mão na cabeça dos arruaceiros, seja omitindo-se, seja apelando para justificativas que ofendam a inteligência alheia. Aí fala assim, ó, invasões do MST são casos de polícia, mas também de política. O país demanda que o presidente as condene como que são atentados contra o setor mais produtivo da economia, que é o agronegócio. O Joel Pinheiro, você lembra? O Joelzinho que estava na Jovem Pan tempos atrás? O Joel Pinheiro, na CNN, cobrou que o Lula se pronuncie. Que falou, se fosse Bolsonaro, todo mundo saberia que Bolsonaro era contra. Mas fica parecendo que o Dilma é a favor, porque ele está calado. Já tivemos invasões em São Paulo. A imprensa não deu tanta repercussão, talvez porque foram as primeiras, talvez porque não foi de alguém que fez o L, como o cara da Suzano. Tivemos agora da Suzano. E não para por aí. Inclusive, o Caio Junqueira nos conta que o MST já está planejando invasões em abril. E o Tarcísio reforça o monitoramento de São Paulo. Lideranças do MST disseram à CNN, então não é achismo, que deverão ocorrer dezenas de invasões país afora em abril, caso o governo não apresente um plano nacional de reforma agrária que contemple um programa de assentamentos durante todo o governo do Dilma. Uma liderança popular do MST disse à CNN que o atual governo não criminaliza lutas populares. Mais uma razão para o Dilma vir a público e falar que ele recrimina o que está acontecendo. Eu estou falando, ele não criminaliza. São as lutas, são do bem. Olha o que o país virou em 2 meses. Estamos com 63 dias de desgoverno. Por outro lado, também a leitura de parte do movimento de que desencadear uma série de invasões pode acabar fortalecendo a oposição ao governo, intencionando ainda mais o ambiente político. Antes de mostrar um pouco sobre o consórcio, eu me deparei com essa nota ontem, mas ela é do dia 28 de fevereiro, então tem uns diazinhos. Vendas de máquinas agrícolas caem pela primeira vez desde 2016. Se isso daqui não for um medo e puxar o freio, porque sabem o que o Dilma representa, eu não sei o que é. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu já vi malabarismo, mas esse cidadão, esse cara é Daiane dos Santos. Dito isso, eu queria lembrar um pouco do que alguns anos atrás, algumas décadas atrás, o Greenpeace fazia. O Greenpeace, num território de águas japonesas, onde a pesca da baleia era possível, invadia os baleeiros com botes e colocava a bandeira do Greenpeace. E o que eles faziam com isso? Eles queriam ter a posse da baleeira? Não, não queriam. Eles queriam... eles estavam cometendo um ato ilegal, porque estavam num território onde se permitia isso, mas eles conseguiram chamar a atenção para uma determinada pauta. E isso, chamar a atenção para a pauta ambiental, chamar a atenção para a discussão da monicultura, é algo que é bom. Agora, se você me perguntar, isso significa que não tem que cumprir a lei? De forma alguma. Isso só significa que, de uma forma bastante clara e efusiva, que podemos questionar os métodos para isso. Mas não vamos ter ilusão aqui que isso é uma invasão de terra produtiva, como se eles fossem lá ocupar, matar os eucaliptos, tirar. Isso não vai acontecer. Eles invadiram as 3 áreas. Eu não estou defendendo isso, Raquel. Não, só não dá para falar que é a mesma coisa, Raquel. Só um minutinho, vamos pontuar os fatos. Eles invadiram essas áreas, estão dentro das propriedades. Querem fazer uma manifestação política na porta das fazendas, é uma coisa. Outra coisa é você invadir uma área privada, Hélio. Essa voz final da Raquel Landim, que passou muita vergonha nos últimos dias defendendo o aumento da gasolina. Esse cidadão, ele conseguiu lacrar tanto que a Raquel Landim teve que trazer sobriedade ao tema. Não sei se você está entendendo o que ele está falando. Ele está justificando a invasão do MST com base no Greenpeace. Porque o que o MST está fazendo, na verdade, é uma luta
de ativismo em prol do planeta, alertando para o problema da monocultura. Meu Deus! Olha só, não basta ter árvore, ainda tem que ter as árvores certas, porque se for monocultura é um problema. Rapaz, velho, é uma... Gente, olha só, qual é a lógica? Qual o problema de ter a monocultura, cidadão? É pra cortar a árvore da Amazônia, então, é? É pra fazer o quê? Qual é a árvore que tem que plantar? Não pode ser uma árvore só. O que tá acontecendo? É brincadeira isso. É como se a árvore fosse... Não, o cara planta pra colher amanhã. Quantos anos não leva aí o eucalipto pra poder realmente cortar? Poder utilizar nas madeireiras da vida? Não tá entendendo o que tá rolando? E o cara tá passando pano. Não, isso aí não, olha só. Não, é tipo Greenpeace. É tipo Greenpeace, gente. É pelo bem do planeta. Olha a Agenda Verde. A Agenda Verde, ela justifica o aumento da gasolina, justifica o aumento do imposto no refrigerante, na cervejinha, no fumo, produtos açucarados diversos, outros produtos industrializados podem fazer mal para a saúde. E agora a Agenda Verde, a Agenda SG, justifica a invasão de terra, porque são ativistas do Greenpeace. Estão se espelhando. Nesse mesmo programa na CNN, teve esse vídeo aqui, ele circulou com um certo alcance ao longo do dia de ontem. A nova comentarista fixa da bancada da CNN Arena, senhorita Gabriela Araújo. Vamos ouvir o comentário. Eu já adianto, esse comentário é tão absurdo que, mais uma vez, a Raquel Landim, no final, olha pra ela dá risada, ela acha que é engraçado. É muito engraçado o que ela tá falando. A Raquel Landim olha assim, perplexa. Com base em que você tá falando isso? Chega a dar vergonha de ouvir, mas vocês vão ter que ouvir, se vocês não viram ainda. Eu vou mandar esse vídeo completo lá no Telegram. Escuta só. Ter direito à defesa, mas é gravíssimo. Se isso se comprovar, além de ser muito grave a participação direta dele na invasão de privacidade de pessoas, né, sem qualquer fundamento legal, isso pode implicar. A gente precisa saber quem mandou, né? Eu quero saber, primeiro, quem mandou matar Marielle, e segundo, quem mandou esse cara abrir o sigilo dos desafetos de Bolsonaro. Pode ser que seja até a mesma pessoa. Nossa, mas com base no que você imagina? Não, eu tô falando aqui, eu não sei. Tô falando. Renata, eu tô falando. Neste caso. Eu tô falando. Meu Deus do céu, velho. Tá falando de receita. Não, porque o cara aí tá rolando uma treta que é o seguinte. Tem algumas pessoas que tiveram, sei lá, os seus dados da receita observados, não sei se vai falar invadido, etc. Fala o que for, né? Mas enfim, a turma acessou, pronto. Teve seus dados acessados. Para você acessar o dado de alguém na Receita, você tem que ter uma justificativa, tem que ter um requerimento. Você não pode ser, eu vou acessar, né? Porque senão você vai estar... As pessoas que estiverem nesses cargos terão ferramentas relativamente bem autoritárias, né? Sem invadir a vida de uma pessoa. Né? A privacidade de uma pessoa é bem complicado. Aí tá com essa treta. Aí ela quer saber quem foi que mandou o cara fazer isso. Será que foi a mesma pessoa também que está por trás da questão da Marielle? Quem sabe a mesma, hein? Gabriela Araújo. Essa linda senhorita. Deixa eu ver. Coloquei aqui, ó. Comentou no Twitter. Acho que eu sou a única pessoa no Brasil que realmente lê todas essas grandes figuras da imprensa todos os dias. Eu não brinco, eu falo realmente ler todo santo dia faz parte do trabalho, que eu falei, não, isso aqui vai ser o meu trabalho. E eu lembrava que tinha quando a Mônica Bergman, eu falei, gente, 2, 3 dias atrás saiu uma coluna sobre essa menina. Você sentiu o drama de quão porreta é a nova contratada da CNN e o que é o consórcio no Brasil. Eu nunca vi a Folha de São Paulo, eu nunca vi um Globo, eu nunca vi Estadão anunciar, a não ser que seja assim um nome, meu Deus, tipo assim, William Bonner. A William Bonner saiu da Globo. Aí saiu uma notícia. Porque, pô, William Bonner, uma notícia trágica, porque falar, Glória Maria nos deixou. A pessoa que você fala assim, pô, tem uma história. Você fala do Bial, são grandes nomes assim, rapaz, de peso, que você fala, rapaz, bicho, tá, poxa. Aí sai uma notícia. Mas notícia de contratação, assim, não sei quem agora vai trabalhar. Normalmente é o jornal que contrata que avisa, ó, contratamos tal pessoa.
Mas a Folha, não é que a Folha, é na Mônica Bergamo. Mônica Bergamo, vocês conhecem? De colada ela joga. Fez questão de divulgar. Olha a foto que a Mônica Bergamo escolheu. Você conhece aquela senhora de óculos que está recebendo um buquê de flores da comentarista da CNN? É a primeira dama. É a primeira dama. Você nunca visitou o site da Folha de São Paulo, porque não é de graça? Eu vou te mostrar aqui umas coisas. Vamos ver juntos. Deixa eu ver. Acho que esse botão aqui. Ixi, esse aqui mesmo. Esse aqui é o site da Folha de São Paulo. Deu um zoom. Mônica Bergamo. Gabriela Araújo será nova comentarista da CNN Brasil. A advogada fará parte do quadro fixo do programa CNN Arena. Aí vem, né? CNN Brasil contratou a advogada Gabriela Araújo para atuar no programa do Felipe Moura Brasil. A primeira foto, viu? Janja entrega flores para Gabriela Araújo, lançamento do livro da advogada. Aí vem, né? Gabriela é autora do livro Mulheres na Política. Ela é casada com o deputado estadual Emílio Souza, do PT. Do PT! Os dois são amigos pessoais do Dilma e da Janja. O casal fez parte da seleta lista de amigos que passaram o Réveillon da posse com Dilma lá em Brasília. Gabriela também integra o grupo Prerrogativas. Prerrogativas, né? São os melhores. Tem 33 fotos, gente. Aqui, ó. 1 de 33. Ela é a Janja. Nem tá aqui. Nem tá a Gabriela. A Gabriela não é notícia. Notícia é a Janja. Aí tá a Janja. Aí tá a Janja de novo. Aí tá a Janja de novo. E agora? Eu não carreguei. Tô clicando aqui, né? Agora tem a Gabriela. Cadê a Janja? A Janja não aparece. Vamos voltar. Aí, ó. O Emílio. Maridão, bonitão. Deputado do PT. Mas enfim, né? O Big Mac, Marco Aurélio Carvalho, do Prerrogativas, tá lá. Lançamento do livro. Enfim. Chego ao CNN Arena com muita disposição para contribuir com meus posicionamentos progressistas, de esquerda, né? E trazendo a mais pluralidade ao programa, ou seja, está esquerdizando mais do que nunca. Esse é o jornalismo imparcial do Brasil. Essa é a imparcialidade da imprensa brasileira. Aqui não tem a ver com jornalismo, mas só para mostrar como são as coisas no Brasil. A gente vai voltar a falar do consórcio. Mônica Bergamo que anuncia Luísa Trajano, do Magazine Luiza, fará parte do Conselhão de Lula. Josué Gomes também vai estar lá. O Ometo da Cosan, Raizen, também vai estar. Não vou falar mais nada. Aí vamos lá. A Folha de São Paulo que está noticiando tudo isso. Perdeu uma jornalista. Jornalista Cristina Serra deixa de publicar coluna na Folha, gente. Por quê? Porque ela aceitou um convite para trabalhar para a EBC. Pega os artigos antigos dela. Vamos ver se ela fazia uma oposição crítica, uma oposição histérica ao governo Bolsonaro. Aí depois a turma fala, consórcio. Marcos Uchoa, ex-Globo, entra para a equipe da TV Brasil. É só fazer o L. Faz o L que sua vida tá resolvida. Só que eu não tinha rápida. Não comentei quanto saiu, mas não vi que teve tanta repercussão, mas vale a pena comentar, porque tem a ver com o jornalismo, que é o seguinte. Você lembra daquela matéria de queixada, lá com a primeira-dama? Que a queixada lá ia lá para dar uma olhada numa coisa ou outra. Meu Deus, o Alvorada está todo quebrado, vai ter que basicamente reconstruir do zero, o Bolsonaro destruiu tudo. A Alvorada não passou por obras. Não passou. Eles apenas pegaram imagens horríveis, de ângulos horríveis, com as luzes apagadas, para dar uma ideia que o Alvorada foi destruído. Só para criticar Bolsonaro. Aí, ó. Segundo informações obtidas pela coluna, o Alvorada não recebeu nenhuma reforma ou obra entre os dias 1º e 31 de janeiro deste ano. E o Dilma se mudou para lá. Aquele papinho, tá tudo destruído, minha casa não tá pronta, tem que construir. Era tudo mentira, tudo fake news, gente. Tudo fake news. De acordo com a resposta dada pela Secretaria de Administração da Secretaria Executiva da Casa Civil, foram feitos apenas serviços de manutenção corretiva durante janeiro. Mas queixada vai desmentir. A Globo News não vai voltar lá, né, com queixada para desmentir. Vamos falar do nosso ministro? Saudade dele, hein?
Ninguém interrompe o galope do ministro das Comunicações. As peripécias do titular das Comunicações não chegam a causar surpresa, reproduzem velhas práticas do patrimonialismo brasileiro. O que espanta é a ausência de explicações para justificar sua permanência no governo. Não tem explicação. Não tem. Mas a explicação, o Bernardo Melo Franco ele chega na conclusão que é o seguinte, ó. Juscelino chegou à esplanada por imposição do União Brasil. O partido abancanhou 3 ministérios e ensaia se declarar independente. A base do governo é tão frágil que o Dilma não se arrisca a enquadrar a sigla. Por isso, só e somente o cara não tem base. Sobrevida de Juscelino expõe fragilidade ética. Oh, meu Deus, agora o Dilma não dorme. Estão questionando a ética dele. Mas pelo menos estão questionando. A ala do governo defende manter o Juscelino para evitar desgaste, mas a Gleice quer afastamento. A ala política fala, Dilma, não temos base. Essa semana agora, a partir de terça-feira, talvez as MPs do Dilma vão entrar para votação. Dilma, não demite o cara, Dilma, não demite. E aí o Lauro Jardim informa o seguinte, que no governo há um consenso sobre a possibilidade de demissão. E aí, segundo Lauro Jardim, o consenso é que o Juscelino tem pouca chance de ser deletado do Ministério das Comunicações. Diante de tudo que aconteceu, tudo que vai sendo revelado, não. Tudo normal. Tudo normal. Juscelino deve ir ficando ao menos até uma reforma ministerial. Lula vai acomodar as coisas, apesar de 2 falas recentes que poderiam sugerir o contrário. Bora ver. O Lauro Jardim pode estar errado. Eu acho que não. Espero estar. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. No vídeo de ontem, fiquei brincando, né? É só uma foto. É só uma foto, né, Dilma? E aí fui mostrando as notícias ao longo ali do início do mês de janeiro. E para minha surpresa, olha quem tentou copiar nossa ideia. A Folha de São Paulo, ó. Lula diz que ministra será demitida se elo com milícia for além de fotos. Veja como o vínculo é amplo. Aí só que a descrição, que a matéria da Folha é muito, mas muito maior que isso. Ele vai descrevendo os vínculos, quem é fulano, ciclano, beltrano, etc, tudo mais, mas não vou entrar nesse tema, a gente já falou lá atrás. A ligação entre a campanha da ministra e o miliciano não é apenas uma foto, como sugeriu Lula. Há fotos e vídeos que mostram participação direta do miliciano na campanha de Daniela. Além das caminhadas em conjunto, Jura foi o anfitrião de um comício no qual esteve no palanque ao lado da ministra, que o abraçou ao chegar ao local. O miliciano também foi chamado de liderança por Daniela após uma caminhada de campanha. Ainda compareceu à festa de aniversário do prefeito de Belfor Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, Vaguinho, que é o marido da ministra. Jura participou da campanha no período em que cumpria a sua pena em regime semiaberto, desde julho de 2017. É só uma foto. É só uma foto, gente. Só uma foto. Aqui uma coisa só pra mostrar pra vocês rápido. Eu vi que algumas pessoas comentaram. A Aniela, acho que ela é ministra, né? Eu sei que ela tá no governo. Me perdoa, não sei se é ministra da mulher. Ela tá alguma coisa aí no desgoverno. Agora me faltou com a memória. Só eu quero destacar, não é isso. De coração mesmo, sem questionar nada. Não é querendo diminuir a Aniele, mas a revista Time escolheu ela como uma das mulheres do ano. Ela é a única brasileira na lista de 12 personalidades eleitas. A única brasileira. A única brasileira. Não é querendo diminuir a Aniele, mas será que ela é a maior personalidade feminina do Brasil para entrar na Time? A Time, a Globo é a mesma coisa. Quem faz a escolha da Time são as mesmas pessoas que fariam a escolha na Globo, por exemplo.
Por isso que eu falo, da mesma forma que a imprensa fica chorando lá no navio do Irã, eu queria ver a imprensa chorar quando é a União Europeia retaliando o Brasil, criando dificuldade para o Brasil, tentando criar barreiras para o desenvolvimento econômico do Brasil. Queria ver isso, mas não tem. É uma babação de ovo sem parar. A Aniele... Pesquisa no Google, Aniele, sei lá, o entorno assim, coloca assim Open Society, lá no nome do Soros, vê o que você encontra. Voltando aqui, que tá falando de ministério, né, essas coisas, etc, tudo mais. Ministros são nomeados, né, para poder puxar um link. Outra coisa que o presidente da República nomeia é o PGR. O PGR. Olha essa primeira notícia de ontem. A NPR pede reunião com Dilma após o presidente dizer que vai ignorar lista tríplice para a PGR. A NPR é Associação Nacional dos Procuradores da República. Aí diz que o chefe do executivo diz que não pensa mais em lista tríplice como forma de escolher o chefe do órgão. Essa nota foi de ontem. A nota abaixo é do site oficial do PT. O site oficial do PT, em 6 de setembro de 2019, falava: Bolsonaro e PGR, desrespeito à lista tríplice, é o maior retrocesso em 20 anos. E agora o Dilma não vai respeitar? Olha só, hein? Olha só, hein? Que hipocrisia. Como o PT é hipócrita. O PT não tem valores. O único valor do PT é o poder. É o valor que eles dão ao poder. Eles valorizam demais. E só, gente. Só. A Associação Nacional dos Procuradores da República divulgou nota repudiando a escolha de Bolsonaro. Governos do PT se destacaram por sempre respeitar a lista elaborada pela categoria. Retrocesso. 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 Agora fazer o... Será que a CNN, será que a Folha de São Paulo, será que o Globo vai lembrar isso daqui? Será que eles vão puxar? Eu falo, o Dilma lá atrás, né, o PT, o site oficial do PT criticou, mostrar a hipocrisia, aquelas agências de fact-checking, né, pra colocar assim, tá escancarado. Não vai, com certeza não vai. Então, bate o print da tela do teu celular, bate uma foto da TV, manda pro teu amigo isentão, fala assim, faz o L, miserável. Manda pro teu amigo petista, fala, e aí, hipócrita? E a turma do MBL dizia, né, que o Aras era o petista na PGR. E o PT estava reclamando do Aras. Falando aqui de questões ligadas ao judiciário, ex-presidente da OAB posta foto com Cabral e depois apaga após as críticas. É o Felipe Santa Cruz. Fez o L, amigo do Lula. Falou em injustiça e apagou a publicação após críticas. Sentiu, não conseguiu tancar o Brasil contra ele. Falando mais aí do desgoverno, sua cúpula, o Dilma transferiu a BIM do GSI para a Casa Civil. Tirou aí, né, os militares e agora quem manda é o Rui Costa. Sobre isso, essa nota aqui é do Otaviano Guedes. Otaviano Guedes talvez seja o repórter brasileiro com o pior hálito. Ele engoliu uma mosca, né? A mosca entrou na boca dele. O pessoal falou que a mosca assim, deve ter tido um cheiro assim, de bueiro, né? De caquinha. Falei, olha assim, cheiro de caquinha. A mosca adora ficar em cima da caquinha, né? Aí entrou na boca dele, Otaviano Guedes. Aí ele escreveu essa nota, ó, que a nova BIM vai monitorar grupos extremistas nas redes sociais. Uma das prioridades da BIM, eu falei para vocês no início que era muito pior, vai ser identificar e monitorar grupos extremistas nas redes sociais para antecipar ataques à democracia, como aconteceu no dia 8. Os financiadores do grupo de disseminação vão merecer atenção especial na inteligência. Esta é apenas uma das mudanças na filosofia atual da agência que ficará, olha só, finalmente livre da tutela militar. Você consegue sentir a alegria do Otaviano Guedes? Boca de bueiro? O Boca de Bueiro finalmente vai ficar livre. Graças a Deus. Você está celebrando. O mundo acadêmico será ouvido na reformulação da atual estratégia da BIM. Deve chamar quem, né? Os acadêmicos unidos do Jorge Soros. Deve ser, né?
Acadêmicos Unidos do Jorge Soros. É a turma que vai pautar, vai falar como é que a inteligência do Brasil deve trabalhar ou não deve. Aí vai revisar todos os documentos. Em resumo, a BIM vai deixar de bisbilhotar a vida de inimigos do governo. Ué, mas tu acabou de falar que vai monitorar a direita. Não, mas não vai bibliotar o quê? Agora vai perseguir mais do que nunca. A essência do antigo Serviço Nacional de Informações dos Militares e passará a contribuir com inteligência para ajudar em políticas públicas. Agora calma. É o último parágrafo que é a porrada. Aí ele começa assim, ó. Nas conversas com interlocutores do governo, o futuro chefe costumava dar exemplo prático. Se a fome é um flagelo nacional, a BIM não pode ficar de fora do tema. E como seria essa contribuição? Assim, como são conhecidos os gargalos da infraestrutura do agronegócio, a inteligência de Estado colaboraria no sentido de apontar os gargalos da agricultura familiar, um dos pilares do combate à miséria. Pô, a agricultura familiar, eu acho que ela é muito importante mesmo. Mas a história da agricultura familiar tá mais ligada ao petismo. Um negócio meio ideológico, né? Mas enfim, vai ajudar o MST na hora de selecionar as fazendas certas, sabe o que é isso? Olha, ó, aquela fazenda da Suzano, mas aquela ali é do seu Zé. Seu Zé que tem um Palio, a gasolina, que votou em Bolsonaro. Aquele vai na fazenda do seu Zé. Para quem estava acostumado a associar a BIM à arapongagem, imagem reforçada ao extremo pelo governo Bolsonaro. Pronto. Bolsonaro investigava, espiava, né, os seus adversários. A reviravolta impressiona. Temas como: olha o que a BIM vai fazer. Olha o que a BIM irá fazer. Temas como aquecimento global, desmatamento da Amazônia, ataques a povos originários, garimpo ilegal e até ameaças ambientais à plantação de soja passariam a ser pautas do órgão de inteligência. Você que critica a Agenda Verde, em breve pode ser um dos alvos dos espiões da BIM, porque você pode ser um agente de disrupção, promovendo guerras híbridas, né? Uma revolução colorida no país, como a esquerda adora falar. Assim, cara, tá no G1. Eu acho que às vezes eu tô ficando meio doido quando eu falo assim, rapaz, a Agenda Verde tá demais, né? A turma do SG não para. Mas o que eu vou fazer, bicho? Agora até a BIM virou SG. Até a BIM agora já tá preocupado com aquecimento global. É a BIM. Desmatamento na Amazônia até entendo, né? Garimpo também, mas aquecimento global, a BIM. Ai, vou falar o quê? Aí pro Jorna que falou que não vai ter mais arapongagem, perseguir opositores, a Paula Schmid traz essa notícia aqui da Veja, que é de 2004. Ela só fala: se era assim no governo Lula em 2004, imagina agora. Aí a notícia é: a BIM espionou jornalistas durante o governo Lula. E nem precisa saber a matéria, né? Vamos fazer o L, gente. Vamos fazer o L e torcer pra gente ser confundido, né, com os picanheiros. Pra encerrar o vídeo aqui com essa: Dilma responsabiliza golpe na presidente Dilma por atraso em entrega de unidade habitacional. O cara segue falando de golpe, segue acusando o legislativo e o judiciário brasileiro de serem protagonistas de um golpe. Não precisa nem explicar mais, né? O cara não tira o discurso revanchista da boca, mas por nada nesse mundo. Enfim, vou mandar os vídeos que eu dei play ao longo do vídeo lá no canal do Telegram. Se for meu trabalho, passa no canal, Tantônio Valeu, tem um peito na descrição, sempre falo isso. Compartilhe o vídeo. Compartilhar é de boa, né? Essa não vai cair o dedo de ninguém. E com fé em Deus, espero poder estar aqui amanhã, se a BIM deixar. Por favor, a BIM, por favor, deixa. E ver vocês também, né? Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!